Vamos continuar então o nosso bate-papo. A gente estava falando aqui sobre direito líquido e certo. Então, quando a gente pensa em direito líquido e certo, nós temos que compreender que o mandado de segurança ele é criado para uma tutela ampla de múltiplos direitos fundamentais. Então, é um remédio constitucional voltado à ampla tutela dos direitos fundamentais, somente não sendo aplicado quando for hipótese dos outros remédios, como habeas corpus ou habeas data. Nessas hipóteses, o mandado de segurança sai de cena. Do contrário, nós temos a ampla possibilidade da utilização do mandado de segurança para a tutela de direito fundamental. Eis que todos os direitos fundamentais são líquidos e certos. Então, é uma compreensão muito importante. Não sei se vocês sabem, é uma explicação muito simples, mas talvez nunca tenham ouvido falar, é uma curiosidade. Por que eles chamam de constitucionais e não ações como qualquer outras, né? A ação de tal coisa, ação constitucional. Por que essa alcunha de remédio constitucional? Como todos os remédios constitucionais, eles estão voltados à tutela de direitos fundamentais, entende-se que eles aparecem e são necessários quando direitos fundamentais não são respeitados, não são protegidos, promovidos. E diante disso, há um reconhecimento de que uma sociedade que não respeita direitos fundamentais é uma sociedade adoecida. Então, esses mecanismos eles aparecem para tratar esse problema da sociedade de não reconhecer direitos fundamentais, porque isso é algo doente, é como se a sociedade estivesse doente por desrespeitar direitos fundamentais. Tá? Vamos seguir. Bom, dentro da conversa em torno do artigo 5º da Constituição, no inciso 69, nós vimos a primeira parte. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Já vimos o que é direito líquido e certo, aquele que você poderá chamar, à luz da Constituição de 34, de direito certo e incontestável, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Então, a gente já tem aqui essa previsãozinha que a competência ela é residual. Se couber habeas data ou habeas corpus, não será possível utilizar MS. Tá? O MS não se presta a tutelar liberdade de locomoção ou acesso, retificação de informações. Tá. Só que ele continua, né, depois do habeas data aqui, depois da vírgula. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do poder público. Vamos lá. Por que o artigo 5º, lá no inciso 69, ele utiliza essa expressão no caput? Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder. Por que ele coloca duas expressões? Por que não deixar somente o responsável pela ilegalidade? Reconhecendo que desrespeitar um direito fundamental é uma ilegalidade por desrespeitar a Constituição. Ele poderia ter feito isso quando o responsável pela ilegalidade. Não é por acaso, jovem, que a nossa Constituição tem essa previsão, ilegalidade ou abuso de poder. Quando a gente observa essa questão da ilegalidade ou do abuso de poder, isso está relacionado aos atos administrativos. Acho que você já teve direito administrativo, imagino eu, ou está tendo, não sei. E aí, entre as várias classificações do ato administrativo, você estudou ato vinculado e ato discricionário. Então, são duas classificações em torno dos atos administrativos. Já tiveram, então vocês sabem do que eu estou falando. Os atos vinculados são aqueles atos cuja prática precisa ser observada de acordo com a determinação legal. A autoridade, no caso, né, que pratica o ato vinculado, ela precisa praticar esse ato estritamente de acordo com a vinculação prevista na norma. Um exemplo que nós temos de ato vinculado são as multas. A liberdade do policial é em aplicar a multa ou não aplicar. Agora, a partir do instante que ele decide aplicar a multa, não faz parte da sua liberdade de escolha dizer o valor que ela vai ser, dizer quantos pontos a pessoa vai perder na carteira, ou se ela vai ter que fazer aquela reciclagem.
amenizar ou não a reciclagem. Isso não faz parte da escolha do policial, porque é um ato vinculado. Todas as consequências e atuações já estão pré-determinadas, pré-formatadas. Nos atos discricionários, existe o que nós vamos chamar, como o próprio nome diz, de discricionariedade, que é uma margem de liberdade existente à autoridade pública, para que ela possa fazer eventuais escolhas. Nós vamos observar circunstâncias de discricionariedade em alguns atos envolvendo licitações. Como, por exemplo, quando se faz uma licitação para que os interessados habilitem a sua proposta, né? E ninguém aparece, a administração está autorizada a fazer uma contratação direta. Então, nós temos aí, por exemplo, na lei, a previsão assim, poderá fazer tal coisa. Tem o verbo poderá porque nós estamos diante de um ato discricionário. Preste muita atenção aqui. Quando a Constituição diz responsável pela ilegalidade, ele está se referindo ao ato vinculado. E quando a Constituição diz responsável pelo abuso de poder, ele está se referindo ao ato discricionário. Na prática, saber isso vai mudar alguma coisa? Tecnicamente, não. Mas saber isso e colocar isso no seu mandado de segurança é demonstrar para a outra parte e também para o juiz que você não é um Zé Ruela. Que você sabe do que você está escrevendo. Porque não se costuma abordar esse tipo de coisa. Então, jovem, se o que prejudica o meu direito líquido e certo foi um ato vinculado, a minha argumentação no MS vai ser em torno da ilegalidade praticada por meio de um ato vinculado. Agora, se aquilo que prejudica o meu direito líquido e certo foi um ato discricionário, e eu tenho que olhar para o ato para classificar, então eu vou trabalhar dentro da minha fundamentação que houve abuso de poder, que o ente excedeu aos limites e às possibilidades de escolha previstas pela norma. Então, são formas de argumentação que eu vou trabalhar em torno disso, tá? E aí, além dessa questão de ilegalidade ou abuso de poder, nós temos aqui o responsável pela ilegalidade for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício do poder público. Então, aqui é para desmistificar uma ideia que eu acredito que esteja bastante desmistificada, mas nós ainda temos pessoas que acreditam nisso, que é o entendimento de que o mandado de segurança só é impetrado contra o poder público, em face do poder público. E isso não é verdade. Eu posso impetrar mandado de segurança diante do ente privado, diante de uma universidade, por exemplo, uma universidade privada, desde que essa pessoa jurídica privada ela esteja no exercício de atribuição do poder público. Educação é uma atribuição do poder público. Então, aí tudo bem. Eu posso, nessa situação, impetrar um mandado de segurança em face de uma universidade. Então, eu não estou limitado, no caso da impetração de um mandado de segurança, a que ele seja feito somente à autoridade pública. Se estiverem no exercício de atribuição do poder público, eu posso impetrar mandado de segurança. Como é o caso de uma terceirização. Eu tenho uma empresa terceirizada que está praticando um serviço que é público. A prefeitura terceirizou a coleta de lixo, sei lá, e aí fizeram alguma coisa e me prejudica o direito líquido e certo. Eu vou diretamente em face da empresa. Mas ela é privada, não importa, mas ela está com atribuição do poder público. Beleza? Isso é o que está explicado para vocês aqui, nesse tópico. Tá bom? Então, aqui tem essa situação da discussão entre atos vinculados e atos discricionários. Qual é o endereçamento do meu MS? Aqui a gente está falando de competência, né? Qual é a competência onde eu vou propor, né, protocolar a minha impetrar? Na verdade, todo remédio constitucional, o verbo utilizado é impetrar. Nós temos no processo, pessoal, verbos próprios para determinados tipos de manifestações. Então, as ações elas são propostas
protocoladas, protocolizadas. Os recursos são sempre interpostos. É interpor recurso de apelação, recurso de qualquer coisa. Os remédios constitucionais são sempre impetrados. Os embargos são sempre opostos. Então, são verbos específicos que nós temos para cada tipologia de demanda. Bom, autoridade competente. Sempre a autoridade competente vai ser analisada à luz da autoridade coatora. E o que é a autoridade coatora? A autoridade coatora é a criatura que prejudica o seu direito líquido e certo. Tá? Presta muita atenção aqui. Se você tem um direito seu líquido e certo prejudicado, ele foi prejudicado por alguém. Exemplo que a gente mais vê, mandado de segurança, é concurso público. Então, você passou em primeiro lugar. E aí chamaram o segundo. O seu direito líquido e certo de ser chamado, ele foi prejudicado pela pessoa que nomeou o segundo lugar. Ela é a autoridade coatora. Então, para eu saber quem é o órgão competente, eu tenho que olhar para a autoridade coatora. Certo? Então, se a autoridade coatora for autoridade estadual, dirigente ou serventuário estadual ou municipal, a competência é do juiz de direito estadual. Juiz de direito, comunzão. Regra de competência do artigo 46 ao 53 do Código de Processo Civil. Regra de competência comum. Juiz de direito. Então, eu me lembro de um MS que eu fiz, acho que foi o primeiro MS que eu fiz, foi contra... Agora eu não vou lembrar se é o reitor da UEM. A situação era o seguinte, um aluno estava fazendo aquele processo seletivo, aquele vestibular que no primeiro ano ele faz uma prova, no segundo ano ele faz uma prova e no terceiro ano ele faz uma prova. E aí depois somam-se as notas. E ele fez a prova do primeiro ano, fez a prova do segundo ano. Provavelmente é o PAS da UEM, né, professor? É isso, é o PAS. Eu estava pensando em PSS, mas é outra coisa, mas é o PAS. E aí ele fez o primeiro ano, fez o segundo ano e foi muito bem nos dois primeiros. No terceiro ano, ele fez a inscrição, só que a inscrição dele foi recusada, foi negada, porque ele não mandou um documento obrigatório junto com a sua inscrição, que acho que era a cópia do RG. Porque isso já faz um tempo. Mas acho que era isso, ele não anexou junto à inscrição dele a cópia do RG. E por não ter a cópia do RG, a UEM deferiu a inscrição. E ele ficou desesperado. Desesperado. E aí foi um MS para ele poder fazer a prova, para ele poder fazer o vestibular. Trabalhando em torno do direito à educação. Direito fundamental à educação. É claro que aí, se você me perguntar, nossa, professor, mas tinha um direito líquido e certo? Assim, a gente trabalha com argumentos. Foi produzido, porque a liminar foi deferida. Ele fez a prova da UEM e depois acabou passando, inclusive. Mas era muito arriscado. Havia uma boa chance dele falar, não tem direito líquido e certo, porque não dá para saber se ele vai ser aprovado ou não, se ele vai bem. E ele desrespeitou o edital. Como que foi trabalhado? E é a questão que é muito importante, sempre que a gente tem uma liminar, o peso do argumento. A ideia aqui é, bom, nós temos um direito fundamental previsto na Constituição, que é direito à educação. E do outro lado, nós temos um edital que exige o envio da foto desse documento. Ok, tudo bem que estava no edital, mas é razoável que um direito fundamental seja prejudicado por conta da falta de um documento, todos os demais foram enviados. Esse vício pode ser sanado. Aceita depois. Será que isso justificaria inviabilizar a realização da prova? Todos os demais requisitos foram cumpridos. Enfim, a discussão é ampla. Nesse caso, acabou dando certo. Mas aí, inicialmente, bom, é contra a UEM, né? A pessoa trabalha na UEM. Onde vai ser proposto? A universidade estadual. Uma autoridade estadual, dirigente ou serventuário estadual, municipal, juiz de direito estadual. Não preciso propor essa ação em Curitiba. Não preciso impetrar esse MS em Curitiba. Se for uma autoridade estadual em situações referentes à Lei 9.099, aí será o juiz de direito do juizado especial. Se for uma autoridade federal, juiz federal. Se for juiz de direito ou mesa da Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça. Então, o juiz prejudicou o teu direito líquido e certo, não te permitiu realizar uma manifestação, te impediu. Ele te limitou no seu direito à ampla defesa, impetra mandado de segurança em face do juiz. Não sei se vocês vão saber disso, talvez quem já estagiou no fórum,
Mas não sei se vocês sabem que tem o juizado especial, né? Lei 9.099, juizado especial civil e criminal. No juizado não cabe agravo. Então, as decisões interlocutórias não cabe recurso das interlocutórias, não é possível recorrer. O que alguns advogados estavam fazendo? Tinha uma interlocutória, uma liminar, por exemplo, queria recorrer, não pode agravar. A lei é clara nesse sentido. Impetrava mandado de segurança, porque havia um prejuízo à ampla defesa e contraditório. Hoje já tem um entendimento claro na turma recursal de que isso não é possível, utilizar o mandado de segurança com força de recurso. Isso não é mais possível. Mas durante muito tempo isso aconteceu. E alguns passaram, inclusive. Se é contra o juiz do juizado especial, mandado de segurança é na turma recursal. Eu me lembro de uma situação que teve em torno de um juiz em que se impetrou um mandado de segurança sustentando o impedimento desse juiz, que esse juiz estava agindo de uma maneira desonrosa em relação a todos os processos daquele advogado e questionou-se a conduta daquele juiz, trabalhando-se com a ideia da dignidade, enfim, de várias coisas. Se a autoridade coatora é o TJ, Tribunal Regional Federal, o STJ ou STF, é o pleno ou o órgão especial, de acordo com o regimento interno, eu tenho que ver o regimento interno desses tribunais, do próprio tribunal. Ministro de Estado, comandante da Marinha, Exército, Aeronáutica, ou ministro do STJ, é STJ. Presidente da República, a mesa da Câmara dos Deputados, ou do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, Procurador-Geral da República e autoridade do STF, o próprio STF, vai receber esse mandado de segurança. Tá? Então, aqui nós estamos falando de competência, de tribunal competente. Para o endereçamento. Então, se eu verifico que eu vou impetrar o mandado de segurança em face do presidente da República, o endereçamento do meu MS é Supremo Tribunal Federal, ao Supremo Tribunal Federal, porque o impetrado é o presidente da República. Legitimidade. Quando a gente fala em legitimidade, nós temos que entender sujeito ativo e sujeito passivo, polo ativo e polo passivo, quem impetra e contra quem é impetrado. O sujeito ativo, quem impetra mandado de segurança é o titular do direito líquido e certo violado. Então, o impetrante, pessoa física ou jurídica, que seja titular do direito impetrado, do direito líquido e certo violado, melhor dizendo. Então, o titular do direito líquido e certo violado é o que pode impetrar mandado de segurança. Precisamos fazer algumas ponderações aqui. Deixa eu minimizar aqui algumas coisas que eu coloquei do lado, que é o chat, né, quem está aqui. Isso aqui é a lei do mandado de segurança, que está aqui compartilhada para a gente acompanhar. Bom, depois a gente vai falar sobre casos em que não caiba mandado de segurança, vai chegar no momento certo. O que eu quero trabalhar com vocês nós acabamos de ver que é legitimado o titular do direito líquido e certo violado. Ele pode impetrar mandado de segurança. Eu quero chegar nisso aqui. Artigo 3º da Lei 12.016 de 2009. Olha o que diz o artigo 3º da Lei 12.016. O titular de direito líquido e certo, decorrente de direito, em condições idênticas de terceiro, poderá impetrar mandado de segurança a favor do direito originário, se o titular não o fizer no prazo de 30 dias, quando notificado judicialmente. O que é isso? O que é este artigo 3º da Lei 12.016 de 2009, da Lei do Mandado de Segurança? Nós estamos falando de legitimidade, de quem pode impetrar o mandado de segurança. Essa é a nossa conversa, né? Falando daquele que pode impetrar. O que é titular de direito líquido e certo decorrente de direito? Onde isso entra? De que maneira isso aparece ou isso é viabilizado nessa estrutura do MS? Vou te dar um exemplo e com esse exemplo eu tenho certeza que você vai entender. Vamos lá. Você aluga um imóvel, tá? Você aluga um imóvel
E não sei se você sabe, mas no contrato de locação é perfeitamente possível, e em algumas cidades isso é muito comum, que o inquilino, o locatário, seja responsável pelo pagamento do IPTU. Eu moro num apartamento alugado e não pago IPTU, mas se seria possível que o dono do imóvel colocasse o IPTU como minha responsabilidade, como sendo minha responsabilidade. Se isso estivesse previsto no contrato de locação, eu teria que pagar o IPTU. O IPTU está no meu nome? Não, o IPTU é no nome do proprietário. Vamos imaginar que aí eu estou morando no imóvel, sou responsável pelo IPTU, está tudo certinho. E na virada do ano, o prefeito municipal decide aumentar o IPTU. E ele faz um aumento de 50%. E fazendo esse aumento de 50%, ele desrespeita uma regra de direito tributário, que é a proibição de tributo com natureza confiscatória. E vamos imaginar também que esse prefeito desrespeitou a anterioridade nonagesimal, o princípio da noventena, né, que é o tempo que ele tem que fazer antes, o tempo mínimo que ele tem que fazer para poder modificar a tributação. Então, está errado esse tributo. Não foi respeitado. Isso fere um direito, fere o meu direito de residência e prejudica o dono do imóvel, o seu direito de propriedade. O princípio do não confisco é justamente para não inviabilizar a propriedade por conta do tributo. O tributo não pode ser um valor a ponto de ser mais viável a pessoa se desfazer do bem. Bom, quem é o titular de direito líquido e certo? No primeiro momento é o proprietário. Porque o IPTU, se não for pago, por exemplo, se eu não pagar, a dívida ativa vai ser em nome do proprietário e não em meu nome. Porque a prefeitura não tem nada a ver com quem o proprietário aluga o imóvel. Não é relevante para a prefeitura isso. Então, o titular imediato, o legitimado padrão que nós temos para impetrar mandado de segurança é o dono do imóvel, não sou eu, locatário. Mas aí o dono do imóvel não está nem aí, porque não é ele que vai pagar mesmo, então ele não está preocupado com isso. E eu olho para ele e percebo, ele não vai fazer nada. O que eu posso fazer? Eu, como locatário, sou o titular de direito líquido e certo decorrente de direito. Porque o meu direito líquido e certo decorre do direito do real titular não exercido. Como o proprietário não exerceu o seu direito, então isso me permite exercê-lo. E como que eu faço esse exercício e me torno legitimado para impetrar mandado de segurança? Eu notifico o proprietário e digo, impetre mandado de segurança, faça alguma coisa, pelo amor de Deus, isso é um absurdo que está sendo cobrado. Ele vai ter 30 dias para fazer. Se ele não fizer, eu estou autorizado a impetrar mandado de segurança. O artigo diz que é necessário notificação judicial. Essa notificação judicial tem sido relevada. Tá? Uma notificação extra, bem feita, tem sido aproveitada para esses casos. Mas esse é o parágrafo, o artigo 3º da lei 12.016. Esse é o titular de direito decorrente de direito. É sobre isso que a gente fala nesse dispositivo. Entendeu isso? Responde. Mas tem que chamar as criaturinhas para ver se a pessoa fala alguma coisa? Valdeir, entendeu, criatura? Entendi sim, professor. Então responde, criatura. Quando a gente fica falando sozinho aqui. João Pedro, entendeu? Sim, senhor. Ah, muito obrigado, Roberto. Isso aí, responda. Clóvis está entendendo? E também a gente vê quem tá acompanhando, né? Ou quem só liga o negócio e vai passear.
Ó, o Clóvis está demorando muito para liberar o microfone. Olha aí a pessoa sendo pega, né? Ah, apareceu. E aí, Clóvis? Clóvis? Professor, Oi, entendeu? entendi sim. Beleza. Então, isso é o titular de direito líquido e certo decorrente de direito. Bom, isso é a legitimidade do sujeito ativo. Agora, nós temos também a legitimidade do sujeito passivo, que é contra quem eu impetro o mandado de segurança. Bom, temos duas legitimidades básicas, né? A primeira, contra autoridades públicas. Na verdade, se eu quiser pensar quem é o sujeito passivo do mandado de segurança, é a autoridade coatora. Tá? Então, o sujeito passivo do mandado de segurança é a autoridade coatora, que pode ser uma autoridade pública ou um agente de pessoa jurídica com atribuição do poder público. É a parte final do inciso da Constituição. Por isso que eu comentei com vocês, a gente dissecando o inciso 69, nós conseguimos extrair dali muitas informações em torno de todo o MS. Tá? O que é importante aqui, pessoal? E eu já vi várias iniciais de MS, o juiz mandando emendar e tal. Você não impetra MS contra o município, por exemplo, no caso de um concurso. É contra a pessoa a pessoa mesmo, tá? Que é a autoridade coatora. Lembra que eu dei o exemplo do concurso? Em que você passou em primeiro lugar e foi nomeado o segundo lugar. Quem vai ser o réu no mandado de segurança? A pessoa que assinou o termo de nomeação do segundo colocado. Não é em face do município de Apucarana, é em face daquela criatura que assinou o termo de nomeação. Nome dela, nome pessoal mesmo, pessoa física. E você vai qualificar. Fica tranquilo, Clóvis, relaxa. Não tem problema não. O importante é estar acompanhando. Então, gente, eu só vi agora sua mensagem, não sei se você mandou já faz um tempo, tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque é muito comum mandados de segurança impetrados em face do município, em face do Estado do Paraná, no caso de um concurso estadual, e não é contra o Estado. É contra a pessoa que assinou o termo que prejudicou o seu direito líquido e certo. É claro que quando você for qualificar essa pessoa, você vai dizer qual é o ente público a ela vinculado. Então, se você fez um concurso público e foi assinado, um concurso público de saúde, lá da área da saúde, e o termo de nomeação foi assinado pela secretária de saúde da cidade. Você vai impetrar em face da secretária de saúde, e aí na qualificação coloca o nome dela, você vai dizer secretária de saúde vinculada à prefeitura municipal da cidade de Apucarana, e aí você também vai identificar a prefeitura de Apucarana, dizer o órgão público do qual ela é vinculada. Mas o réu é a pessoa física, ela não vai responder pessoalmente, não é isso. Mas o mandado de segurança se impetra em face da autoridade coatora. E a autoridade coatora é a pessoa que gerou prejuízo ao seu direito líquido e certo. Tá? E aí você vai colocar a pessoa e também vai identificar, dizer qual é o ente público do qual essa pessoa faz parte, que ela compõe. A gente tem uma exceção, que é quando efetivamente eu vou colocar no polo passivo o ente público mesmo, a prefeitura, o município de Apucarana, enfim, quando for um mandado de segurança preventivo, na situação do MS preventivo, que é o MS a partir de uma omissão. A gente vai falar sobre isso com mais cuidado, porque uma coisa é a seguinte, gente, eu tenho a nomeação, e a nomeação me prejudica. Então, eu tenho um ato concreto. O problema é, eu passei no concurso, mas ninguém chama. Não tem ato nenhum. O que está prejudicando o meu direito líquido e certo é uma omissão, não é uma ação. Se eu tenho uma omissão, como que eu identifico uma pessoa? Ninguém fez nada. Se omitiu. Nesse caso, eu posso impetrar MS em face do órgão, porque aí eu não tenho efetivamente uma conduta positiva. E esse é o mandado preventivo. A gente vai falar sobre isso. Eu não quero dar sequência, porque daí a gente vai começar para não conseguir terminar. Por hoje a gente falou sobre bastante coisa.
é suficiente por hoje. Espero que todos vivos e compreendendo. Que tem uma fala do Alberto. Eu posso dizer, então, que o requisito é direito certo, que esteja sendo alvo de ameaça ou já violado por ação ou omissão de uma autoridade pública. Bom, direito líquido e certo, tá? Não esqueça do líquido, direito líquido e certo ou incontestável, que tenha sido violado e essa violação pode se dar por ação ou omissão de uma autoridade pública ou de um agente a serviço de função pública. Para completar um pouco mais essa sua fala. Ela não está errada, Adalberto, mas ela precisa ser mais específica em torno do mandado de segurança, entendeu? Então, tem que ser violação a um direito líquido e certo, não é a mera ameaça. É violação mesmo. É que essa violação se dá por uma ação ou por uma omissão. Aqui a gente tem que diferenciar, Adalberto e demais, concurso para cadastro de reserva e concurso com vaga prevista. Se eu tenho um concurso com vaga prevista para ser chamado, porque tem uma vaga, o que ficou em primeiro lugar tem direito subjetivo de ser chamado. Ele pode impetrar IMS diante da omissão. Ele tem direito de ser chamado. Isso é violação a omissão é uma violação ao seu direito líquido e certo de ser convocado. Agora, para cadastro de reserva, aí não há direito líquido e certo para nomeação. Isso já é pacificado pelos tribunais, pelo STF, inclusive, de que se o concurso é só para cadastro de reserva, não há obrigatoriedade alguma de convocação. Então, nesse caso, a omissão não vai justificar a MS. Se for concurso para cadastro de reserva, tem que ter a ação que viola, desrespeita a ordem de aprovação. Entendeu, Adalberto? Adalberto? Obrigado não responde se você entendeu ou não, criatura. E eu, obrigado. Obrigado. Mandou Então, joinha, professor. João, tem uma pergunta? Falando que Adalberto mandou joinha de positivo. É que não chegou aqui para mim o joinha, ele tem que mandar às vezes no privado. Mas beleza. Gente, muito obrigado pela presença, participação. Enchem, façam perguntas, participem sempre, é sempre muito importante. Fico sempre muito feliz em encontrá-los. Eu gosto muito de dar aula para vocês. A gente se vê. Excelente final de semana. Resto de semana para todos. Até semana que vem. E a gente termina a mandado de segurança, eu já mando mais material. Abraços. Até mais. Tchau, tchau. Professor, abraço, boa noite. Boa noite. Boa noite.